A maior dúvida disparado que as pessoas têm sobre o imposto de renda é como é que eu sei se eu preciso entregar a declaração de imposto de renda ou não. Caso tu não me conheça, muito prazer, eu sou Maurício Belles e hoje eu vim te ensinar uma forma muito fácil e muito rápida de descobrir se tu precisa entregar a tua declaração de imposto de renda, mesmo sabendo absolutamente nada sobre o assunto. Eu fiz um vídeo bem detalhado e vou deixar aqui explicando os 11 critérios que te obrigam a fazer e entregar a declaração do imposto de renda nesse ano, em 2024. As pessoas costumam olhar um critério, tipo, o critério do salário. Então, eu não ganhei o suficiente para declarar imposto de renda, não preciso declarar. E aí, quando vê, tá na malha fina porque precisava entregar a declaração e não foi entregue. Pensando nisso, a Receita Federal acabou desenvolvendo um sistema muito fácil e muito eficaz para que tu possa descobrir se precisa fazer, entregar a tua declaração de imposto de renda ou não. Aqui na tela do Google nós vamos digitar Receita Federal. Pura e simplesmente. Vai ver que já até abre aqui, ó. Vai ver que eu já andei frequentando o site já, ó. Ele já aparece aqui já marcadinho, já com uma cor diferente. Então, aqui a gente vai clicar no primeiro ícone, tá, com a Receita Federal. Nos abriu essa página toda da Receita Federal, né, com toda a propaganda. Que nos interessa tá bem ali embaixo. Esse ícone redondinho aqui chamado Pergunta pro Léo. Esse Pergunta pro Léo é um dos sistemas de inteligência artificial da Receita Federal que vai te fazer uma série de perguntas para definir se tu precisa entregar ou não a declaração do imposto de renda. Então a gente clica aqui nele, ó. Seja bem-vindo, assistente virtual da Receita Federal, apenas serviços listados abaixo estão disponíveis. Então aqui nós vamos olhar, ó. Primeira opção, imposto de renda pessoa física. Tá? Isso é algo que nos interessa. Ó. Encomendas internacionais, se tu fez uma compra na Shopee e quer saber se ela está chegando ou não, aqui talvez seja o caso. Acesso ao sistema aduaneiro, registro despachante, registro ajudante despachante, né? Ó, obrigatoriedade de imposto de renda. Então nós temos o campo 1, imposto de renda pessoa física, e nós temos o campo 7, obrigatoriedade de imposto de renda, tá? Eu vou no campo 1 e eu já vou te explicar o motivo. Então, é imposto de renda, não entendo nada, eu vou clicar aqui no imposto de renda. Cliquei. A próxima pergunta que ele vai fazer, ó, seja bem-vindo, assistente virtual do imposto de renda pessoa física. Ainda estou aprendendo, mas hoje sei responder algumas dúvidas. Em que posso ajudar? A qualquer momento, faça pergunta, digite ou sainte. Não precisa fazer pergunta, é só ir clicando, tá? É um sistema de clique. A primeira coisa, quero saber se preciso declarar. Por que eu disse aqui? Se a gente for nessa outra opção aqui, ó, obrigatoriedade de imposto de renda, ele já vai cair direto aqui. Então, a gente vai dar um clique a mais aqui, tá? Mas isso não tem problema nenhum. Quero saber se preciso declarar. Eu não sei se eu preciso declarar ou não. Clique aqui, ó. Quero saber se eu preciso declarar. A partir daqui, ele vai começar a nos fazer uma série de perguntas. Responda sim ou não para as perguntas que serão feitas. Não importa se o CPF é de uma pessoa viva, falecida, idosa, menor de idade, com deficiência, acamada, casada carente, solteira feliz. Também não depende da atividade profissional da pessoa. Médico, atleta, artista, político, professor, desempregado, motorista aplicativo. Não importa o tipo de pessoa. Não importa se a pessoa tem dependentes ou não, não importa a profissão da pessoa, certo? Então, qualquer ser humano que tiver dúvida pode entrar aqui e preencher, e perguntar. Importante lembrar que a resposta deve ser considerada a todas as pessoas que farão parte da declaração, o titular e seus dependentes. Assim, tem em conta o conjunto de valores do titular e de seus dependentes quando eu perguntar sobre rendimentos ou patrimônio. O que acontece? Vamos dizer que eu sou casado, tá? Eu tenho uma esposa e tenho um filho. Se eu for fazer a declaração do imposto de renda, eu tenho a opção de fazer a declaração sozinho, vou ser só eu citado na declaração, ou eu posso colocar os dependentes, que é a minha mulher e meu filho. Eu coloco só a mulher, eu coloco o filho, eu coloco os dois. Tá? E isso é a declaração normal sendo feita. Quais são as vantagens se eu colocar um dependente? Quando eu coloco um dependente, o próprio fato de eu adicionar o nome de uma pessoa, adicionar um CPF ali, me dá um desconto da declaração. E aí tem os descontos dedutíveis que eu posso ter por cada dependente. Então, com educação, com saúde, com previdência. Então, tudo isso eu posso colocar meu e dos dependentes. Qual é a parte ruim? Todos os rendimentos dos dependentes vão se somar com o meu. Do mesmo jeito que os gastos vão somar com os meus gastos para eu pagar menos imposto, os rendimentos, os salários, o dinheiro que os meus dependentes ganhar vai somar com o meu para entrar. É isso que o programa ali está falando. Tu vai ver as próximas perguntas, vai ver que são perguntas sobre rendimentos. Então, o que ele está dizendo? Não pensa só no teu rendimento, pensa no teu rendimento do teu dependente. Se tu for colocar o dependente. Então, aqui, ó, vamos voltar ao programa. Aqui está toda a descrição. Né? É importante lembrar, considerar todas as pessoas que foram parte da declaração, tal. Vamos lá, vamos embora.
é residente no Brasil. Eu não sei o que é residente no Brasil. Então, temos a opção, ó, sim, não, 3, ó, o que é considerado um residente. E sai ele se eu quero sair fora do programa. Eu não sei o que é residente no Brasil. Então, eu vou clicar aqui, ó, e ele vai me dizer, ó, considera-se não residente no Brasil quem não reside no Brasil em caráter permanente, sai do Brasil em caráter temporário por mais de 12 meses consecutivos, na condição de não residente, entra no Brasil para prestar serviço como funcionário de órgão do governo estrangeiro, entra no Brasil com visto temporário permanecente de 183 dias e 12 meses. Então, isso é um não residente no Brasil. Então, ok, já entendi. Ó, é residente no Brasil? Eu me encaixo em alguma daquelas situações? Eu não sou estrangeiro, tá? Eu não falo nenhum idioma, eu falo português básico, imagina o inglês, o espanhol. Então, eu não sou estrangeiro, eu não viajei para intercâmbio, eu não fiz nada. Então, sou residente no Brasil, sou gaúcho. Então, até a gente conseguir separar o Rio Grande do Sul do resto do país, a gente ainda está no mesmo país. Então, sim, sou brasileiro. Próxima pergunta. O titular e os dependentes recebem rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em todo o ano 2023? Esse é o primeiro critério para saber se tu precisa declarar ou não, né? A soma do teu salário, né, ao longo de 2023 foi maior do que R$ 30.639,90. No caso, o meu salário, e ele diz ali dos meus dependentes, tá? No caso, eu, a minha esposa, se eu for fazer. Se juntarmos eu e a minha esposa, nós ganhamos mais, né? Somando os dois salários, nós ganhamos mais de R$ 30.639,90, tá? Os dois juntos. Agora, se separar os dois, não dá esse valor. Dá valor separado, dá 20 mil e 25 mil, tá? Vou chutar. Juntar os dois dá 45 mil. Passa o valor. Os dois juntos passam o valor, nós precisamos declarar. Provavelmente vamos precisar pagar imposto, vamos ser obrigados a declarar a declaração de imposto de renda, tá? Agora, separado as duas pessoas, não precisa declarar. Então, o que a gente faz? Se junto soma as rendas e precisamos declarar e precisamos pagar imposto, e separado não precisa, a gente não precisa, né? Se a gente precisar fazer, a gente vai fazer separado, então a gente não precisa. A declaração em conjunto é uma opção do casal, né? Não é uma obrigatoriedade. Não é porque eu sou casado, eu sou obrigado a colocar a esposa ou o marido na declaração. Coloco se eu quiser, se for benéfico para mim. Neste caso, o que a gente está falando é benéfico para mim, entre aspas, considerar rendas separadas, e aí não tem o valor suficiente, não precisa entregar, tá bom? Então, é esse cálculo aí que ele está fazendo. Então, aqui, ó, rendimento tributável acima de 30.639. Eu não sei o que são rendimentos tributáveis, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, e ele vai me explicar, ó. Rendimentos tributáveis é remuneração do trabalho, mesmo que eventual, salário, vencimento, aposentadoria, pensões, aluguéis, auxílio do governo, e 3 pontinhos vai ter mais alguma coisa, mas só aqui já te dá uma boa base. Se eu somar tudo isso, eu ganhei esse valor aqui ao longo de todo 2023? Não, vou botar que não. Se eu colocar sim, diz que eu vou precisar entregar, tá? É bem simples, então vou colocar que não, pra gente continuar brincando. Próxima pergunta. Todo ano de 2023 foram recebidos outros rendimentos não sujeitos ao ajuste anual acima de 200 mil? Agora complicou. O que quer dizer isso? Não sei o que quer dizer. A gente vai aqui, ó, que são rendimentos não sujeitos ao ajuste anual. Ele vai nos responder, ó. São rendimentos com tributação exclusiva definitiva na fonte, rendimentos de aplicação financeira, juros sobre capital próprio, participação nos lucros ou resultados. São rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos da caderneta de poupança, dividendos, pensão alimentícia, herança, doações, parcela isenta de aposentadoria dos maiores de 65 anos, ganho de capital isento. Então aqui estão todos os rendimentos. Clicou OK, voltamos para a pergunta. Os rendimentos não sujeitos ao ajuste anual acima de 200 mil é esse tipo de rendimento, tá? Rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva e não tributável. Tem dúvida sobre isso? De novo, tem um vídeo aqui que eu explico um por um, tá? Eu destrinchei um por um, expliquei o que é, dei exemplos, para pelo menos tu entender o que é cada um, tá? Aqui é só para a gente usar o programa, então eu vou colocar aqui não ganhei esse rendimento. Possui bens e direitos acima de 800 mil em 31 de dezembro de 2023? Não sei o que são bens e direitos. A gente clica aqui, ó. Vai nos dizer, ó. Bens e direitos é casa, apartamento, terreno, carro, moto, joia, título, conta bancária, investimento. Não se esqueça de considerar bens e direitos do titular e dos dependentes. É o mesmo caso, eu estou contando dependente. Eu tenho a minha casa, minha esposa tem a minha casa, meu filho ganhou de herança do vô, ganhou de presente, tá? Então, tudo isso aqui entra nesse quesito aqui. Aqui eu marcaria, aqui eu teria de marcar sim, tá? Porque aqui o meu bem mais precioso é a minha esposa querida, e aí muito mais, o que vale muito mais do que 800 mil, eu já cairia aqui então. Então já precisava marcar e beijo, mozinho.
Mas para continuar a brincadeira aqui, eu vou marcar o não. Fez operações em bolsa de valores durante o ano de 2023. Agora o bicho pega. Eu não sei o que são consideradas operações em bolsa de valores durante o ano 2023. Eu clico aqui, ó, que eu considero operações em bolsa. Vai responder, ó. Considere operações em bolsa de valores a soma das ações, mercadorias, futuros e assemelhados. Não quer dizer muita coisa, né? Verdade seja dita. Quer saber mais sobre isso? Aqui, ó, o vídeo aqui eu te explico tudo. Mas eu vou botar que sim, tá? Eu sou um brasileiro investidor. Sim, eu fiz operações em bolsa de valores. O que eu fiz? Eu comprei ações. Tá? Então eu comprei ações em 2023. Somente isso eu fiz. Eu só fiz compra de ações. Aí agora vem a pergunta. Ó. As vendas em bolsa de valores de 2023 foram superior a 40 mil? O total que eu vendi em ações na bolsa de valores 2023 foi superior a 40 mil reais? Não foi, porque como eu te disse, eu só comprei ações, tá? Então, não foi. Vendeu menos de 40 mil em bolsa de valores, mas gerou ganho líquido. Porque o que acontece? Um dos critérios para tu entregar a declaração é venda acima de 40 mil em bolsa. Então, se eu vendi mais de 40 mil no ano na bolsa, eu sou obrigado a entregar. Independente se eu tive lucro ou prejuízo, tá? Ele não perguntou isso. Então, independente se eu tive lucro ou prejuízo, eu sou obrigado a entregar. Agora, a próxima pergunta. Tu vendeu menos de 40 mil, mas gerou ganho líquido, eu tive lucro. Como eu te disse que eu só comprei ações, eu vou botar aqui não. Tá? Eu só comprei ações, eu não vendi nada. Então, eu só comprei. Então, aqui, ó, não tive líquido. Tive lucro líquido. Houve rendimento rural de atividade em 2023? Não sei o que é atividade rural, estou em dúvida. Clica aqui e aqui ele vai te dizer, ó. Atividade rural, agricultura, pecuária, extração, exploração vegetal e animal, exploração de outras culturas animais e transformações de produtos pecuários e agrícolas. Beleza. Fiz isso? Não fiz. Só comi salada e fiz churrasco. Não é considerado. Então, não. Vendeu imóvel residencial em 2023? Então, tem uma casa em 2023 que tu vendeu ela? Esse é um ponto importante, ó. Sim ou não? Eu vou botar que não, tá? Eu não vendi casa. Se tu vendeu casa, tu clica ali no sim. Não vendi. Teve ganho de capital na venda ou qualquer outro tipo de alienação de bens ou direitos sujeito a imposto de renda em 2023? Onde tu vê ganho de capital, tu enxerga lucro. Aonde tu vê alienação, tu enxerga a venda, tá? Então, o que o Léo está te perguntando? Teve lucro na venda, ou qualquer tipo de venda, de bens ou direitos sujeito a imposto de renda em 2023? Tu vendeu alguma coisa que te gerou lucro? Lembra lá atrás que ele te disse o que era lá os bens? Então, tu vendeu uma joia, tu vendeu um carro, tu vendeu uma moto, tu vendeu um relógio, tu vendeu terreno, tu vendeu criptomoeda, tu vendeu dólar, tu vendeu um computador, tu vendeu alguma coisa que te deu lucro em 2023? Sim ou não? Ah, não sei o que é ganho de capital. Tem ali, ó, o que é o ganho de capital? Ganho de capital é a diferença positiva entre o valor de compra e o valor de venda do bem. Ó. Por exemplo, se comprou um carro de 100 mil e vendeu por 150 mil, ganho de capital é 50 mil. É lucro, tá? Ganho de capital é lucro. Lembra que o Léo, ele tá, uma inteligência artificial que está aprendendo com a turma da Receita Federal. Ele não está aprendendo comigo. Se tivesse aprendido comigo, ele já saberia já o que é. Ele já trocaria por lucro, trocaria por venda e botava uns buy, uns share aí no meio. Ah, como não é comigo que ele está sendo treinado, está sendo treinado pelo pessoal da Receita Federal, ele fica com essas palavras difíceis aí. No meu caso, não, tá? Então, eu não vendi nada. Então, aqui, ó, não. Voltou a ser residente no Brasil em 2023? Lembra que a primeira pergunta dele era se eu era residente. E aí, sim, eu era residente. Não morava no Brasil, eu não saí. Voltou a morar no Brasil em 2023? Não, porque eu não saí, né? Aqui diz que eu quero voltar a ser residente. O pessoal que estava fora nos estrangeiros e voltou. Tá? Como eu não saí, eu não voltei, então é não. Possui em 2023 bens, direitos ou obrigações no exterior? O que eu queria saber? Se eu tenho investimentos no exterior. Então, daqui a pouco eu tenho uma casa no exterior, eu tenho um carro no exterior, eu tenho ações na Nasdaq, eu tenho criptomoedas em exchanges estrangeiras. Então, é isso que ele quer saber. Tá? Então, eu tenho isso ou não tenho isso? Vou botar que não tenho isso, porque os investimentos que eu tinha foi ações na Bolsa de Valores. Tá? Eu só comprei ações na Bolsa de Valores. Considerando as suas respostas, você não está obrigado a declarar imposto de renda em 2024. Pelas respostas, eu não sou obrigado a declarar imposto de renda em 2024. Você pode declarar, mesmo não obrigado, se desejar.
você não deve fazer sua própria declaração se já for dependente na declaração do imposto de renda de outra pessoa. Neste caso, somente poderá fazer sua própria declaração se deixou de ser dependente em algum momento ao longo de 2023. O que é isso que ele está dizendo? A Receita Federal entende uma pessoa como um CPF, tá? Então, um CPF só pode aparecer em uma declaração, salvo raras exceções, mas 98% das vezes, um CPF só pode aparecer em uma declaração. Então, se uma pessoa é dependente de alguém em uma declaração, essa pessoa vai ficar ali. Essa pessoa não pode fazer sua declaração própria. Para ela fazer a sua declaração própria, ela tem que sair da situação de dependente em outra declaração. Exemplo disso, eu vou fazer a declaração do imposto de renda e aí eu resolvo colocar a minha esposa na minha declaração como dependente, tá bom? Então, a minha esposa, né, pessoa, o CPF da minha esposa, que é o que a Receita Federal enxerga, vai estar atrelado à minha declaração. Então, vão ser uma declaração do imposto de renda, vai estar essas duas pessoas, eu e a minha esposa. Não dá para minha esposa fazer uma declaração sozinha, tá? Fazer uma declaração só ela, e muito menos não dá para minha esposa fazer uma declaração e me colocar como dependente dela. Eu já vi casos assim, eu já vi caso do casal, o esposo fazer e colocar a esposa como dependente, e a esposa fazer e colocar o esposo como dependente, os dois entregar. Tá? Isso dá confusão com a Receita. É isso que ele está informando ali, tá? Isso que ele está dizendo. Ali diz, ó, eu não estou obrigado a fazer a declaração pelas respostas que eu dei, eu não sou obrigado a fazer a declaração, mas se eu quiser eu posso fazer, mas eu não posso ser dependente da declaração de ninguém. Vamos voltar agora para o início aqui. É residente no Brasil? Sou residente no Brasil. Titular de rendimento tributável, 3 mil, eu ganhei mais do que isso aqui. Ganhei mais, sim. Aqui, ó, eu vou colocar que eu ganhei mais de 30.639 em 2023. Ele já me coloca, declaração de imposto de renda 2024 obrigatório. Quem em 2023 recebeu rendimentos tributáveis acima de 30 mil está obrigado a declarar. Tu vê que uma resposta diferente, né, que eu coloquei ali, ó, que eu ganhei mais de 30 mil, me torna obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Todas aquelas outras perguntas vai por terra. Como eu caí nesse campo aqui que eu preciso entregar, eu já sou obrigado a entregar. As outras perguntas não interessa, não vou precisar entregar mais ou menos dependendo do resultado das outras, tá bom? Vou lembrando, site da Receita Federal, tá aqui, ó, gov.br Receita Federal, é só entrar no site da Receita Federal, vim bem aqui embaixo, aqui na esquerda, ó, pergunta pro Léo. Então é só tu entrar aqui, tá? É só abrir o ícone, é só tu clicar em cima aqui na cabeça do leão aqui, pergunta pro Léo, e já vai te abrir aqui as opções. Então tu pode vir aqui nessa primeira imposto de renda pessoa física, que foi o que a gente fez, ou aqui, ó, obrigatoriedade de imposto de renda. E aí vai perguntar, ó, como é que eu vou saber se eu sou obrigado a declarar imposto de renda ou não? E aí vamos lá, e aí começa tudo de novo. A Receita Federal entende essa dificuldade que as pessoas têm. Existem muitos casos de pessoas que caem na malha fina por perder o prazo de entrega da declaração e por simplesmente não saber que eu precisava declarar. Se tu for olhar ponto a ponto as regras que te tornam obrigados a entregar ou não, é chato, é longo de fazer, é complicado. Então a Receita Federal desenvolveu esse sistema para te ajudar no momento de tu pesquisar se tu precisa entregar ou não a tua declaração, tá bom? Ali ele te responde todos os critérios que te tornam obrigados ou não a entregar a declaração, são as perguntas que ele te faz ali, que tu tá respondendo com sim ou não, certo? Como o próprio sistema sugere, na dúvida, tu pode entregar a declaração, não vai te fazer mal nenhum. Se tu entregar a declaração sem necessidade, tu não vai ser obrigado a pagar imposto de renda por causa disso. Tu não vai cair em malha fina por causa disso. Tu pode fazer isso através da declaração pré-preenchida, é só tu cadastrar ali e pedir para puxar a declaração pré-preenchida que já vai te aparecer ali as informações. Trocou uma ideia com o Léo, não ficou convencido, não entendeu o que ele quis dizer, não entendeu alguma das perguntas, continua em dúvida se tu precisa entregar a declaração ou não, não pensa duas vezes. Deixa nos comentários aqui embaixo, que assim que eu ver, eu te respondo. Eu vou te deixar esse vídeo aqui, onde eu explico ponto a ponto dessas condições que te obrigam a entregar a declaração de imposto de renda. Então vai estar aqui para tu assistir. E caso tu resolva fazer a declaração, ou tu descubra que tu precisa fazer a declaração do imposto de renda e não tem ideia por onde começar, eu vou te deixar esse vídeo aqui também, ensinando passo a passo para tu fazer a declaração pré-preenchida. Então, o vídeo por hoje era isso, meu muito obrigado, e eu te espero nesses 2 vídeos aqui.